Vivemos em uma época curiosa. Nunca tivemos tanto acesso à informação, e ainda assim parece que pensar ficou raro. Conteúdos vazios dominam as telas, opiniões rasas se espalham rapidamente, enquanto ideias profundas passam despercebidas. Quanto mais barulho alguém faz, mais atenção recebe. E quanto mais alguém pensa, menos é ouvido. A pergunta inevitável é: por que isso acontece? Friedrich Nietzsche já alertava que a loucura, quando analisada em indivíduos é exceção, mas quando se manifesta em grupos, vira regra. Quando a multidão entra em cena, a razão costuma ceder espaço à emoção, e aquilo que é mais raso passa a soar mais atraente do que aquilo que exige profundidade. Muita gente acredita que o problema está nas pessoas, falta de inteligência, de interesse ou de caráter. Mas a verdade é mais desconfortável. O mundo atual foi moldado para recompensar estímulo rápido, não reflexão. Somos constantemente empurrados para reagir, opinar e consumir sem pausa. Pensar exige tempo. E tempo virou um recurso raro. Voltaire enxergou esse mesmo risco séculos antes, ao afirmar que aqueles que conseguem fazer alguém acreditar em absurdos também conseguem levá-lo a cometer atrocidades. A ilusão coletiva começa leve, quase divertida, mas termina moldando a forma como as pessoas pensam e agem. A sabedoria nunca foi barulhenta. Ela não grita, não simplifica demais, não oferece respostas prontas. Ela provoca dúvidas, exige atenção e convida ao silêncio. Em um ambiente acelerado, isso soa quase como um defeito. Já o barulho entrega exatamente o que o sistema pede: emoção imediata, conflito, frases fáceis de repetir. Não importa se é verdadeiro ou profundo, importa se chama a atenção. O problema é que, quando esse padrão se repete, ele molda a forma como enxergamos o mundo. Passamos a confundir popularidade com valor, visibilidade com verdade. Ideias que não viralizam parecem irrelevantes. Pessoas que não gritam parecem fracas. E, pouco a pouco, o pensamento crítico vai sendo empurrado para fora da conversa. Este vídeo não é um ataque à tecnologia, nem às redes sociais. É um convite à lucidez. Um convite para entender por que a superficialidade domina, por que a ignorância se espalha com facilidade e por que a sabedoria parece sempre andar na contramão. Porque só quando entendemos o jogo é que podemos decidir se queremos continuar jogando, ou pensar por conta própria. Hoje em dia, não é a melhor ideia que vence, mas a que faz mais barulho. Em um mundo acelerado, quem grita chama mais atenção do que quem pensa. O barulho é simples, direto e fácil de consumir. Ele não pede reflexão, não exige pausa e não provoca desconforto. Já a sabedoria funciona de forma oposta. Ela pede tempo, silêncio e disposição para encarar perguntas difíceis. E para muita gente, isso é cansativo demais. O cérebro humano não foi feito para buscar profundidade o tempo todo. Pelo contrário, ele tenta economizar energia. Pensar dá trabalho. Questionar ideias prontas exige esforço. Por isso, conteúdos rasos, frases de impacto e opiniões simplificadas se espalham com facilidade. Eles oferecem respostas rápidas para problemas complexos. O psicólogo Robert Cialdini chamou esse mecanismo de prova social. Nosso cérebro interpreta o comportamento do grupo como um atalho para decidir o que é relevante, verdadeiro ou digno de atenção. Se muita gente valida algo, a mente assume que aquilo tem valor, mesmo quando não tem. A sabedoria, por outro lado, raramente entrega soluções fáceis. E isso a torna menos atraente em um ambiente que valoriza velocidade acima de clareza. Existe ainda outro fator importante. As pessoas tendem a seguir o que já parece popular. Quando algo recebe muita atenção, curtidas e compartilhamentos, automaticamente ganha status de verdade ou relevância. Esse é o efeito da prova social. Não importa se a ideia é fraca ou mal pensada, se muita gente está olhando, ela parece importante. Assim, o barulho se multiplica, enquanto pensamentos mais profundos ficam restritos a quem realmente quer ouvir. Com o tempo, esse mecanismo cria um ciclo perigoso.
A superficialidade passa a ser recompensada, enquanto a reflexão é deixada de lado. A ignorância não apenas circula, mas é incentivada. Quem fala alto ganha espaço, quem pensa com cuidado é ignorado. Não porque a sabedoria perdeu valor, mas porque ela não compete no mesmo jogo. E entender isso é o primeiro passo para perceber por que o mundo parece premiar o barulho, e não a lucidez. Para entender por que o barulho domina, é preciso olhar para a psicologia humana. As pessoas não escolhem conteúdos apenas pela qualidade, mas pelo impacto emocional imediato. Raiva, choque, medo e prazer chamam atenção mais rápido do que reflexão. Esses estímulos ativam respostas automáticas do cérebro, que prefere sentir algo forte a pensar com calma. É por isso que conteúdos emocionais se espalham tão facilmente. Existe também um fator chamado facilidade cognitiva. Em termos simples, o cérebro gosta do que é fácil de entender. Ideias simples, repetidas e familiares parecem mais verdadeiras do que ideias complexas, mesmo quando não são. Quanto menos esforço mental algo exige, mais confortável ele parece. O psicólogo Robert Cialdini chamou esse mecanismo de prova social. Nosso cérebro interpreta o comportamento do grupo como um atalho para decidir o que é relevante, verdadeiro ou digno de atenção. Se muita gente valida algo, a mente assume que aquilo tem valor, mesmo quando não tem. A sabedoria, por outro lado, quase sempre desafia certezas e cria dúvidas, e o desconforto afasta quem busca apenas respostas rápidas. Outro elemento central é o comportamento de grupo. As pessoas tendem a se alinhar com aquilo que o grupo aceita para evitar rejeição ou isolamento. Nas redes, isso cria ambientes onde opiniões são reforçadas constantemente, sem questionamento. Esse fenômeno é conhecido como efeito da verdade ilusória. Quanto mais uma ideia é repetida, mais familiar ela se torna, e quanto mais familiar, mais verdadeira ela parece. Não porque foi analisada, mas porque foi ouvida muitas vezes. É assim que meias-verdades se consolidam, e ideias profundas, por exigirem tempo, ficam para trás. Quem pensa diferente é ignorado ou atacado, e ideias rasas se fortalecem, enquanto o pensamento crítico é visto como algo incômodo ou desnecessário. O resultado dessa combinação é um ambiente onde pensar virou exceção. Não porque as pessoas sejam incapazes, mas porque foram condicionadas a reagir, não a refletir. A atenção é capturada pelo estímulo mais forte, não pela ideia mais verdadeira. E enquanto esse padrão continuar, o barulho seguirá vencendo, não por mérito, mas por entender melhor como a mente humana funciona. Além do comportamento humano, existe um fator decisivo que molda tudo o que vemos hoje: os algoritmos. Eles não foram criados para educar, esclarecer ou promover sabedoria. Foram criados para manter a atenção. Quanto mais tempo alguém passa olhando para a tela, melhor o sistema funciona. Por isso, conteúdos que provocam reações rápidas, surpresa, raiva, indignação ou prazer, são automaticamente priorizados. Aristóteles já dizia que a persuasão não acontece apenas pela lógica, mas também pela emoção. O problema é que, quando a emoção domina completamente, a razão se cala. No ambiente digital, isso se intensifica. O que provoca choque, raiva ou prazer imediato vence aquilo que exige reflexão. Isso cria uma distorção silenciosa. Ideias profundas, que exigem leitura cuidadosa e reflexão, simplesmente não competem com estímulos rápidos. Um vídeo curto e emocional vence um pensamento bem elaborado, não por ser melhor, mas por gerar resposta imediata. O algoritmo interpreta essa reação como sinal de valor, quando na verdade é apenas sinal de estímulo. Assim, o que aparece mais não é o que faz pensar, é o que faz reagir. Nietzsche chamou esse tipo de indivíduo de o último homem. Alguém que troca verdade por conforto, profundidade por entretenimento e pensamento por distração. Para ele, uma sociedade viciada em prazer imediato acaba perdendo o impulso de buscar algo maior. Com o tempo, esse sistema passa a moldar o comportamento das pessoas. Muitos começam a adaptar o que dizem para agradar a lógica da visibilidade. Simplificam ideias complexas, exageram conflitos e evitam qualquer nuance.
Pensar com profundidade não gera cliques. Questionar certezas não viraliza. Aos poucos, a conversa pública vai ficando mais rasa, mais barulhenta e menos honesta. Hannah Arendt chamou esse fenômeno de banalidade do mal, quando pessoas comuns deixam de pensar por conta própria e passam apenas a repetir o que o grupo aceita. Não é a crueldade consciente que domina, mas a ausência de reflexão. Quando pensar se torna perigoso e repetir vira virtude, o erro deixa de ser exceção e vira norma. Nesse ambiente, a sabedoria não desaparece, ela apenas fica escondida. Ela continua existindo, mais longe dos holofotes. O perigo está em confundir o que aparece mais com o que é mais verdadeiro. Quando popularidade vira critério de valor, o pensamento crítico perde espaço. Entender como esse sistema funciona é essencial para não ser levado pela corrente, e para lembrar que nem tudo que domina a atenção merece ser seguido. Entender por que o mundo premia o barulho não é apenas uma curiosidade. É uma forma de proteção. Quando você percebe como atenção, emoção e visibilidade são manipuladas, deixa de confundir popularidade com verdade. Passa a enxergar que aquilo que domina as telas nem sempre é o que merece ser seguido. O problema nunca foi a falta de sabedoria. Ela continua existindo, sendo produzida, pensada e vivida por pessoas comuns. O que mudou foi o ambiente. Um ambiente que recompensa velocidade, simplificação e reação imediata. Pensar com profundidade exige ir contra essa corrente. Exige desacelerar, questionar e aceitar o desconforto de não ter respostas prontas. Isso não significa se isolar do mundo ou rejeitar tudo que é popular. Significa escolher com mais cuidado onde colocar sua atenção. Significa entender que nem toda opinião merece engajamento e que nem todo conteúdo que viraliza tem valor real. Em um cenário barulhento, a lucidez se torna um ato consciente. Pensamento crítico não é arrogância intelectual. É responsabilidade. É reconhecer que a realidade é mais complexa do que slogans, frases prontas e narrativas simplificadas. É aceitar que muitas verdades não cabem em poucos segundos e que nem tudo que importa será amplamente compartilhado. Questionar o óbvio sempre foi um ato raro. Por isso, ao longo da história, pensadores que ousaram ir contra o senso comum quase nunca foram populares em seu tempo. A sabedoria não compete bem com o barulho, mas continua sendo o único caminho para quem não quer viver no automático. Se esse vídeo despertou algum incômodo em você, isso é um bom sinal. Pensar quase nunca é confortável. Questionar o que parece óbvio exige coragem, porque significa sair do fluxo automático e assumir responsabilidade pela própria lucidez. Pensar não é um dom raro. É uma prática. E uma vez que a lucidez se instala, abrir mão desse presente precioso custa caro demais. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vale olhar para si mesmo com honestidade e perguntar: em quais situações você reage com mais certeza que compreensão? Em que momentos você fala muito e escuta pouco? Conte nos comentários onde já percebeu esse efeito agindo, em você ou nos outros. Reconhecer não é fraqueza. É o primeiro passo para sair da ilusão da certeza e começar a trilhar um caminho de verdadeira lucidez.